Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a esta igreja, o corpo de Cristo ainda no deserto nos últimos dias. Portanto, assim diz o Senhor, justiça e paz com transgressão da lei? Ponto de interrogação. Ou seja, a humanidade inteira em nossos dias, desde ontem, né? Depois Depois que a nação pecaminosa de Israel caiu porque transgrediu a lei, ou ainda trocou a lei, trocou a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. E, portanto, desde a caída, desde a caída, desde, desde a troca da nação pecaminosa de Israel, trocou a nação pecaminosa de Israel, trocou a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. E por isso, por esta razão, foi destituído do céu, foi destituído da glória de Deus. E portanto, o mundo inteiro, né, está vivendo uma falsa justiça, uma hipócrita paz. Porque em nenhum momento ocorrerá a verdadeira justiça e a paz do Senhor, de Cristo, né? Com as pessoas, com a população mundial transgredindo a lei de Deus. Ou seja, isto é abominação, é hipocrisia, é corrupção, né? Isto é a idolatria generalizada, corrupta ou hipócrita por parte de tudo, por parte de todos para todos, né? Em resumo, a, 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 a verdadeira paz e a justiça de Deus ou de Cristo, ela não virá sem que antes seja cessado a transgressão à lei de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, é uma luta em vão o que faz a humanidade hipócrita, porque todos dizem paz, todos pedem paz, mas não querem fazer cessar a transgressão à lei de Deus. Todos falam de uma paz hipócrita, uma paz corrupta, uma paz idólatra, uma paz hipócrita, né? Todos falam de uma justiça equivocada. Todos falam de uma paz, né? Diga-se, uma paz hipócrita, uma paz idólatra, né? Todavia, a verdadeira justiça, seguida do correto juízo de Deus ou de Cristo, não virá sem que antes haja um cessar total, né? Sem que antes haja um cessar da transgressão à lei de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto diz, paz e justiça com transgressão à lei, isto não é por demais uma grande corrupção, idolatria ou uma grande hipocrisia generalizada por parte do diabo e de Satanás para todos? Ponto de interrogação. Ou seja, se o pecado está na transgressão da lei de Deus por meio de Cristo em nossos dias desde ontem, já que todas as coisas foram feitas ou criadas por Deus através de Cristo. Então, tudo é herança de Cristo. Por esta razão foi dito, né? Se o pecado está na transgressão da lei de Deus por meio de Cristo em nossos dias, desde ontem, né? Porventura, não resta a todos o cessar da transgressão à lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, nos últimos dias? Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, se o pecado está na transgressão da lei de Sião nos últimos dias por meio do Filho desde ontem, o que todos vós devem fazer para que venham receber ou conquistar mediante o esforço físico da obediência,
na mente, na alma e no corpo, né? Mediante o esforço físico da obediência, o que se deve fazer para conquistar a santidade de Deus ou de Cristo nos últimos dias? Se o pecado está na transgressão da lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, desde ontem, ponto de interrogação. Ou ainda, irmãos, se o pecado está na transgressão da lei, né, da lei de Deus por meu intermédio desde ontem, digo desde ontem porque tudo foi feito por Deus, né, por meio do Filho. Ou seja, sem o Filho, nada do que foi feito permaneceu existindo. Por esta razão foi dito, se o pecado está na transgressão da lei de Deus por meu intermédio, né, nos dias de hoje, desde ontem, o que todos devem fazer para que venham se tornar a verdadeira imagem do Pai ou do Filho de Deus em nossos dias? Porque enquanto toda a terra está transgredindo a lei de Deus, ninguém é filho de Deus. Ninguém foi feito à imagem e semelhança de Deus ou de Cristo, transgredindo a lei de Deus. Portanto, enquanto houver transgressão à lei de Deus por meio do Filho, nos dias de hoje, desde ontem, ninguém está vivo ou ressuscitado espiritualmente. Ninguém é nova criatura transgredindo a lei de Deus. Ninguém foi feito à imagem e semelhança de Deus ou de Cristo, o santo templo do Pai, o Espírito Santo. Ninguém foi feito à imagem e semelhança de Deus ou de Cristo, né? Ainda transgredindo a lei de Deus. Isto é uma grande mentira do diabo e de Satanás, né? Porque dizem toda a população mundial, né, ter sido feito ou criado à imagem e a semelhança de Deus, estando ainda a população mundial morta em seus delitos e pecados. Ou seja, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, porque não houve a primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, porque não houve a separação eterna entre o trigo e o joio, então, certamente, até então, a primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, né? Porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente, depois do milênio. Mas o trigo ressuscita agora, no princípio, no início do milênio. De certo que, enquanto a humanidade inteira, enquanto o trigo e o joio, né? Enquanto o trigo permanece transgredindo a lei de Deus, ninguém pode ser a imagem e a semelhança do Deus vivo e eterno. Por quê? Ponto de interrogação. Porque Deus, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas por meio do Filho, e para o Filho deve herdar ou entregar tudo nos últimos dias, quando Deus criou ao primeiro e ao último Adão, ele criou a sua imagem e semelhança, desde que esse primeiro, né, e principalmente o último Adão, obedecesse à sua lei. Portanto, Deus não criou nada por meio de nenhum desobediente à sua lei. Portanto, se o pecado
se o pecado está na transgressão da lei de Deus, por meio do Filho nos últimos dias, o que todos devem fazer para que venham se tornar a verdadeira imagem e semelhança do Pai ou do Filho nos dias de hoje? Ponto de interrogação. Se o pecado está no transgredir a lei de Deus por meu intermédio, né, nos últimos dias, o que se deve fazer, o que devemos fazer para sermos a verdadeira imagem e semelhança de Deus ou de Cristo, o Cordeiro obediente do Senhor? Ponto de interrogação. Se o pecado dos homens ímpios, vale ressaltar que estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, todos ainda permanecem transgredindo a lei de Deus. E porque todos estão transgredindo a lei de Deus, até então a primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, ninguém é nova criatura. Ninguém ainda é filho de Deus renovado. Ninguém pode se dizer nova criatura. Mas todos são transgressores da lei. Todos são impostores, ladrões e usurpadores, corruptos e corruptores. Até então, a primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, né? Não existe amor, não existe paz ou justiça com as pessoas, com a população mundial transgredindo a lei de Deus. Isso é mentira, é engano, é engodo. É engodo. É engodo. É engodo do diabo, é mentira de Satanás por parte de homens e mulheres que vivem de tropeçar e fazer aos demais tropeçar a lei de Deus. É mentira, é engano, é corrupção, é idolatria, é hipocrisia e tudo generalizado. Porque toda a terra e toda a humanidade foi contaminada e corrompida por esta enfermidade, por este câncer da transgressão à lei de Deus. Ou seja, a paz, a verdadeira paz ou justiça de Deus ou de Cristo jamais virá enquanto a população mundial permanecer transgredindo a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias desde ontem, já que todas as coisas foram criadas por Deus por meu intermédio. E para mim o Senhor deve herdar tudo em nossos dias. Portanto, se o pecado dos homens ímpios está na transgressão da lei de Deus ou de Cristo, Jesus Sião, portador da lei de Sião nos últimos dias, né? Se o pecado está no transgredir da lei, você saberia dizer ou descrever o que todos devem fazer para se tornarem santos, já que ninguém verá o Senhor sem santidade? Está escrito: ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém verá o Senhor sem santidade. E a única forma de praticar desta mesma santidade de Cristo, por meio de Cristo ao Senhor, né? Só existe uma única forma de se tornar santo, como o Pai e o Filho, o vivo templo, o vivo santo templo do Pai e o Espírito Santo. Eu sou o último Adão de Deus nos dias de hoje. De certo que a justiça, seguido do correto juízo de Deus e a paz verdadeira do Senhor ou de Cristo, esta justiça e a paz não virá para ninguém que esteja transgredindo a lei de Deus, mas somente com o cessar da transgressão à lei de Deus ou de Cristo nos últimos dias é que
a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né, chegará a este patamar da paz e da justiça do Senhor, né? Portanto, irmãos, se o pecado está na transgressão da lei de Deus por meu intermédio em nossos dias desde ontem, já que toda a terra e todas as coisas foram criadas por Deus por meu intermédio, né? Por meu intermédio. Então, como vocês podem se tornar, como vocês podem conquistar a santidade, né? Como vocês podem, ou pode, né, se tornar santo, se para chegar ao Senhor, antes se faz necessário passar por Cristo. Cristo é o único pontífice, Cristo é a única porta, Cristo é a única ponte, Cristo é o único caminho para levar ao Pai. Todavia, se toda a terra ou toda a população mundial, né? Se toda a terra ou toda a população mundial em nossos dias, desde ontem, está transgredindo a lei de Deus por meu intermédio, então não existe, não existe uma outra forma para se chegar ao Pai. Ou seja, para se chegar ao Pai, antes se faz necessário a prática da santidade de Deus por meio do Filho. Ou seja, se o pecado está na transgressão da lei, somente com o cessar da transgressão da lei é que se pode adquirir ou conquistar da mesma santidade de Deus por meu intermédio, por meio do Filho, nos últimos dias. Não existe paz ou justiça sem o cessar da transgressão à lei. É mentira, é engodo, é blasfêmia, é abominação. Toda a terra está falando de paz e de justiça, mas é tudo hipocrisia, é tudo corrupção, é tudo idolatria e tudo generalizado. Não existe, não haverá paz ou justiça sem que antes se pratique o cessar a transgressão da lei. Ou seja, para que todos vós venham chegar até Deus em mim novamente manifesto nos dias de hoje, antes é necessário o arrependimento fiel e verdadeiro, sincero e fiel. Antes se faz necessário cessar a transgressão da lei. Porque ninguém será feito nova criatura, ninguém ressuscitará espiritualmente nesta primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, né? Em nossos dias, porque o joio só vai ressuscitar para a condenação eterna depois do milênio. E, portanto, ninguém será feito à imagem e semelhança de Deus ou de Cristo, né? Praticando o mal e a iniquidade contra a lei de Deus. Ninguém será feito à imagem e semelhança do Senhor ou de Cristo, o vivo santo templo local do Pai nos últimos dias, antes desta restauração do reino de Deus, antes da reunião de Cristo com os seus escolhidos. Ninguém será feito nova criatura, ninguém será feito novamente filho de Deus, sem que antes venha cessar a transgressão à lei de Deus. Ou seja, para conquistarmos ou ganharmos a santidade, né, a purificação, a preparação e o selamento, né, porque o selamento da igreja de Cristo, em sua testa ou fronte, será com a lei de Sião.
E ninguém que esteja transgredindo ou venha transgredir a lei de Sião poderá ser selado ou se tornar uma verdadeira ou nova criatura do Senhor. Ninguém que esteja transgredindo a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, desde ontem, pode ser renovado. Por quê? Porque se o pecado é a transgressão da lei, né? Basta cessar a transgressão da lei e todos se tornarão santos. E todos se tornarão novas criaturas. Depois da primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo. Ou seja, em resumo, se o pecado é a transgressão da lei, né, se o pecado está na transgressão da lei, por parte tanto do trigo quanto do joio, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra, em nossos dias desde ontem, todos são transgressores da lei, todos são transgressores da lei, todos são impostores, ladrões e usurpadores, ou ainda corruptores, corruptos e corruptores. Então, para que você venha a ser verdadeiramente ou fielmente feito à imagem e semelhança de Deus ou do Cordeiro de Deus em nossos dias, basta fazer cessar a transgressão à lei de Deus ou de Cristo nos dias de hoje e você se tornará santo. Mas ninguém será santo ou verá a Deus praticando a transgressão à lei de Deus por meu intermédio. É fácil. Se o pecado é a transgressão à lei, basta cessar a transgressão da lei e todos serão novas criaturas. Todos serão selados. Né? Basta, se o pecado é a transgressão da lei, basta cessar a transgressão à lei e todos serão santos.